Amados, a paz do Senhor. Hoje vamos dar continuidade à matéria História Eclesiástica, ou seja, a história da igreja, e vamos falar na Reforma Protestante na Inglaterra e também, obviamente, vamos falar e muito de Henrique VIII, né, o rei da Inglaterra, quando de fato acontece ali o rompimento daquele país com a Igreja Católica. Meus irmãos, vamos mencionar, fazer aqui um rápido panorama a respeito de como estava o cristianismo, né, na época que houve a reforma de Lutero, a reforma de Zwinglio, a reforma de Calvino, e agora a reforma aí na Inglaterra, né, com Henrique VIII, como é que estava a situação do cristianismo. Porque muitas pessoas acham, né, eu já mencionei isso anteriormente, que o cristianismo, assim, foi criado num ato de revolta, de rebeldia, sabe, assim, se juntaram um grupo de pessoas ali e para afrontar o Papa e afrontar a Igreja Católica, criaram, a palavra é essa, criaram uma igreja nova. Mas a verdade é que não é nada disso, né? É só uma questão da gente pegar um livro de história, nem precisa ser um livro teológico. Abre-se um livro de história, se senta, começa a ler o livro e a gente percebe que a situação do cristianismo, na época ali da reforma, não é que tinha ficado decadente ali, não. Ali chegou assim ao ápice da decadência, mas a decadência já vinha de muito tempo, né? Em 313, no século IV, né, da nossa era, no século IV da nossa era, ali com Constantino, quando houve aquela suposta cristianização ali do Ocidente, na figura de Constantino, um monte de gente vira cristão, por conta de conveniência política, já que o imperador tinha supostamente se convertido ao cristianismo e tal. Então a igreja vai inchar, muita gente corre ali com puro interesse, né, buscando seus próprios interesses ali, nenhum interesse espiritual, nenhum objetivo espiritual, mas apenas interesse político e financeiro. Então, quando alguns padres ali, alguns clérigos, já naquela época, começam a perceber essa face estranha da igreja, essa igreja agora opulenta, poderosa, mandona, eles já começam a dizer, olha, essa aí não é o cristianismo. O cristianismo é humilde, né? A doutrina de Cristo é uma doutrina humilde. Ali quem quer ser o maior, é justamente aquele que sirva, que seja o menor. Então tem algo de estranho acontecendo nessa igreja. Então já nesse tempo, alguns clérigos já se apartam da igreja. É criado o movimento do monaquismo, que foi o quê? Alguns padres ali insatisfeitos com aquela vida de orgia da igreja, aquela vida assim opulenta, aquela vida assim desesperada por poder, eles se afastam e vão para os mosteiros, né? Isso aí já foi assim um prenúncio já de um movimento de reforma dentro da igreja. Pois bem, passa algum tempo, né, esse movimento de mosteiro vai crescer muito, muitos padres ali insatisfeitos vão se afastar, né, aquela vida congregacional, ela vai se perdendo aos poucos, e aí eles vão para aquela vida assim isolada, né, se isolaram. Em 1226, irmãos, mais ou menos, vai surgir a figura ali de Francisco de Assis. Francisco de Assis também vai ser um clérigo ali, que ele vai se revoltar contra tudo isso, essa vida opulenta, né? Essa vida desregrada, essa vida realmente de muita falta de comprometimento com o evangelho. Francisco de Assis vai se revoltar com isso. Francisco de Assis vai criar um movimento ali dentro, já um movimento se apartando dessa vida de vamos dizer assim, de estrelismo da igreja. Agora tudo era estrelas ali, eram astros, né? Então, por pouco, né, Francisco de Assis escapou da fogueira por muito pouco, né? Por conta de um suposto sonho que o Papa tinha tido, não sei o quê. Quando Francisco de Assis é chamado para receber a sentença de morte ali, quando o Papa o vê, reconhece naquele monge ali um homem de um sonho que ele tinha sonhado a noite antes lá, vendo a igreja se rachando, a igreja dividida ao meio, se rachando,
e aí ele aquelas colunas caindo, e aí ele vê um monge segurando, ele disse que no sonho dele viu um monge segurando as colunas, e esse monge era Francisco de Assis. Então, por conta disso, Francisco de Assis escapou, né, de ser queimado vivo, porque qualquer pessoa que ousasse discordar da igreja, só tinha um caminho, a fogueira. Não aceitava ninguém dizer nada ali que fosse contrário aos interesses da igreja, né? Então, lógico que não ficou, que ninguém aceitava isso assim passivamente. Houve muitos movimentos, né, dentro da igreja católica, geralmente começando dentro da igreja católica, né? Em 1384, por exemplo, Wycliffe, que era um padre e também um professor ali da universidade na Inglaterra, vai traduzir a Bíblia, né, para o inglês, vai começar ali um movimento, ele vai pregar contra as indulgências, ele vai pregar contra uma série de doutrinas ali espúrias que a Igreja Católica pregava. Então, o Wycliffe, logo em seguida, tem o movimento ali de John Hus, na Boêmia, uma região ali próxima, né, onde hoje seria mais ou menos a Tchecoslováquia, aquela região toda ali. Amados, e sem falar que a igreja, ela estava dividida em dois grupos. Os grupos que queriam realmente levar a coisa a sério, ensinar o povo a doutrina bíblica, ensinar o cristianismo, e tinha também aquele grupo que estava ali pelo poder, para o poder, e meramente pelo poder, e o tipo do poder vale tudo. Do poder vale tudo. Então, o que acontecia? O que aconteceu, por exemplo, entre o ano de 1300 e 1400, mais ou menos? Essa disputa por poder foi tão grande que em determinado momento a Igreja Católica chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo. 3 papas ao mesmo tempo. Um em Avignon, na França, um em Roma e outro na cidade de Pisa, também ali na Itália, né? Então, a gente vê que a igreja estava assim submersa em disputas assim viscerais pelo poder. E tinha esse outro grupo, honesto, né, que queria de fato transformar a igreja numa pregadora do cristianismo. Pois bem, então vão surgindo clérigos ali dentro, né, que levantam a voz contra toda essa bandalheira que a igreja católica estava fazendo, né? Então, por exemplo, em 1498 tem lá Savonarola, né? Savonarola, um grande reformador, foi queimado vivo também. John Hus, ali na Boêmia, na região da Tchecoslováquia, foi queimado vivo também. Em 1536, irmão, na Inglaterra, Tyndale também vai ser queimado vivo por conta de ter traduzido as escrituras para o inglês, né? Então, a gente vê, aí voltando um pouquinho antes, ali com o Wycliffe ali em 1384, 85, 1400, o Wycliffe, ele conseguiu escapar da Inquisição, até porque na época estava acontecendo uma peste também no mundo, então a Igreja Católica, de uma certa forma, estava se escondendo, fugindo ali para se esconder, então por conta disso não promovia as inquisições. Na época da peste, a Inquisição ficou menor, então por conta disso o Wycliffe sobreviveu. Então, quando o Wycliffe sobrevive, ele morre já bem velhinho, ele vai deixar seus discípulos, que são os Lollardos, né? Lollardos era uma palavra pejorativa que os católicos chamavam esse discípulo de Wycliffe, como se fossem assim, faladores, falastrões, gritadores, alguma coisa assim. Mas a verdade é que a Inglaterra, já na pessoa aí de Wycliffe, dos Lollardos, Tyndale e outros, a Inglaterra já estava praticamente protestante. A verdade era essa, né? Mas o rei Henrique VIII, ele continuava católico por razões que nós vamos discorrer agora. Por quê? Voltando só um pouquinho ainda, irmãos, em relação deixar isso bem claro, porque às vezes assim passa a impressão que a igreja, voltando de novo, eu vou mencionar isso, né? Porque sempre que você conversa com um católico, ele acha que os protestantes foram uns revoltados, foram uns rebeldes, que dividiram a igreja, não sei o quê. Mas, irmãos, a verdade é que ninguém mais suportava a igreja católica, ninguém mais aguentava, né?
ela imersa ali na disputa por poder, né, ganância mesmo, a cobrança das indulgências, indulgências assim imorais, a ponto de dizer que se um cara comprasse uma indulgência dessa, e mesmo que ele tivesse tido a fantasia sexual com Maria, mãe de Jesus, ele seria perdoado se comprasse essas indulgências. A igreja cobrava 75% de tudo que era produzido, ela cobrava de impostos em todas as regiões ali aonde ela mandava, ou seja, a Europa inteira. Ela era também dona da maioria das terras, ela se dizia dona, por quê? Porque tinha uma tal de uma doação que Constantino teria feito, mentira, que depois descobriu que era tudo de Araque. Amados, ali em Roma, os irmãos terem uma ideia, em Roma, quando Lutero chega lá, irmãos, tinha prostíbulo lá, com licença da palavra, puteiro em Roma, para padre, né? Puteiros assim para clérigo. Ali havia abuso sexual de crianças, assim, dentro dos mosteiros e fora, dentro das igrejas e fora. Era assim, já uma coisa, assim, já, vamos dizer assim, banalizada. Era uma coisa já que todo mundo sabia que acontecia mesmo e ninguém podia dizer nada, né? Homossexualismo doido ali mesmo, sabe? Prostituição. Criança nascia ali adoidado, filho de padre, filho de freira e tudo. Tanto é que nessa época, para os padres poderem justificar porque tinha criança dentro dos mosteiros, começaram a inventaram lá uma tal da roda dos enjeitados. Aí o que ele dizia? O que era a roda dos enjeitados? Era uma roda que eles botavam assim na porta da igreja. Então chegava uma moça lá, uma mulher com uma criança na mão, a criança enjeitada, que ela não queria. Então deixava ali na porta da igreja, nessa roda. Aí a igreja, a pessoa que estava dentro da igreja rodava a roda, pegava a criança e criava lá dentro. Aí, só que esses filhos, na verdade, eram os filhos dos padres. Era só uma desculpa para justificar porque tinha criança lá dentro. Aí o povo, acreditando que isso era verdade, começaram a levar, por exemplo, o órfão lá para a porta da igreja. Repara. Aí os padres disseram, não é assim não é assim não. Esse menino tem padrinho? Mas o que é isso? Não, então, se vocês não estão sabendo o que é, pois agora vocês vão passar a saber. Quando a criança nascer, é para trazer o padrinho aqui, é para arrumar um padrinho para ela, porque se o pai e a mãe morrerem e a criança ficar órfã, é para o padrinho tomar de conta. A roda aqui não é desse jeito, não. Porque, na verdade, aquela roda não tinha sido feita para a criança órfã, não tinha sido feita para enjeitado, tinha sido feita para os filhos dos padres, né? Então, amados, isso era, assim, o panorama que a igreja estava, né? Então, nada de dizer que a igreja estava ali santinha, sabe, ali rezando, aí vem um filho do demônio, vem lá Lutero, um endemoniado, para destruir a união da igreja, a santidade da igreja. Não era nada disso. A coisa ali, irmãos, a coisa estava bagunçada mesmo, né? Então, o que acontece? Houve a reforma protestante. A reforma estava espalhada na Europa inteira, a Inglaterra já estava tomada mesmo por essa reforma protestante, né? Então, o que acontece? Por essa época, vai aparecer ali na Inglaterra a igreja anglicana. Alguém pode estar perguntando assim, mas irmã Rose, por que o nome anglicana? Por que não igreja inglesa? Por que igreja anglicana? Amados, é o seguinte, porque o nome Inglaterra, em latim, é anglo, né? Porque quando o Império Romano se acabou-se, em 476, o Império Romano do Ocidente se acabou-se, aqueles povos chamados bárbaros, né? Tomaram aquelas terras, então, conforme a região que aquele povo tomava, botava o nome da sua etnia. Por exemplo, tinha os francos, que depois vão fundar a França. Tinha, por exemplo, os germanos, né, que depois hoje é a Alemanha, e tinha os anglo-saxões, que é aquela ilha ali onde vão formar a Inglaterra, né? Então, por isso que o nome da igreja lá é anglicana, porque é a igreja inglesa. Pois bem, vamos lá, mas como é que surge a igreja reformada, né, a igreja protestante na Inglaterra? Por que o rei ele resolveu romper com o Papa e criar a igreja protestante, né? E ali estabelecer a igreja protestante? Se você perguntar isso para um católico, um católico esclarecido, né? Assim, mais ou menos esclarecido, porque a maioria nem sabe dessa história, mas se você perguntar para um católico, assim, que tem um pouco mais de leitura histórica, né? Ele vai dizer assim, olha, a igreja anglicana foi criada porque o padre
o Papa defendendo a família, defensor da moral e dos bons costumes, defensor dos sacramentos da igreja, sendo que um dos sacramentos santos é o matrimônio. O Papa não aceitou que ele largasse a mulher dele, que ele se divorciasse, e por conta disso, Henrique VIII, com birrinha com o padre, com o Papa, rompeu com o Papa e fundou essa igreja lá. Pode perguntar para qualquer católico que ele vai te dizer isso. Mas a verdade, irmãos, que a coisa passa muito longe de ser só isso. Teve esse aspecto? Teve também. Mas passa bem longe de ter sido só isso. Ou seja, a coisa vai muito além, né, da Ana Bolena, que é a mulher com quem, vamos dizer assim, vai ser o pivô de toda essa história aí, nessa história aí do divórcio de Henrique VIII. Pois bem, lá, irmãos, como eu falei, o protestantismo na Inglaterra já estava muito forte, né? Tinha os Lollardos lá, tinha os discípulos de Wycliffe, né? Tinha ali aquela situação ali com o William Tyndale, que já tinha acontecido, tudo aqui. Então, Henrique VIII, mas ele não vai criar, vou mencionar de novo, ele não vai criar o protestantismo. O protestantismo já estava estabelecido ali na Inglaterra, inclusive com a Bíblia em inglês lá na leitura para o povo, para todo mundo que quisesse ver lá, né? Então, mas quando a Bíblia ali é traduzida para o inglês, logo o povo percebe ali a embromação católica, né? Que aquelas doutrinas católicas podia ser qualquer coisa, menos cristianismo. Quem lia a Bíblia via que aquilo ali não tinha nada a ver com o cristianismo. Mas vamos recapitular um pouquinho aqui, amados, a situação política da Inglaterra, né? Quando aconteceu a reforma protestante, a criação ali da igreja anglicana. A Inglaterra, mas ela vinha assim de uma situação muito grave, né? Tinha havido recente ali para trás, já tinha havido a Guerra dos 100 Anos, né? Onde, na verdade, essa guerra tem quem diga que foi 96 anos, tem quem diga que foi 116, mas fica a Guerra dos 100 Anos. Aí o episódio lá com Joana d'Arc e tudo, lá da França, que a guerra foi da Inglaterra contra a França, né? Já era o ano ali de 1520, amados, e a Inglaterra ainda estava sem estabilidade política, né? Logo depois da Guerra dos 100 Anos vai vir a Guerra das Duas Rosas, ou seja, a família Lancaster, né, da Rosa Vermelha, e a família de York, da Rosa Branca, 30 anos ali brigando para saber quem é que ia suceder, quem que ia ocupar o trono da Inglaterra. Aí, por fim, essas duas famílias se unem e vão criar a dinastia dos Tudors, né? Do qual Henrique VIII era, dessa dinastia dos Tudors. Então, o que acontece? Henrique VII, amado, Henrique VII, né, que foi o pai de Henrique VIII, ele vai subir ali ao trono da Inglaterra com a firme convicção, assim, de estabelecer mesmo o reinado, de estabelecer uma dinastia reta, né? Ou seja, o rei está aqui, o descendente dele, o descendente, para acabar, por exemplo, quando o rei morresse, várias famílias começassem a brigar de novo para saber quem é que ocupava o trono. Então, era muito necessária essa questão, assim, dos herdeiros, começar a formar herdeiros mesmo, para que a transição aí fosse tranquila, né? Fosse reta. Então, o que acontece? Ele, na época, Henrique VII, na época de Henrique VII, ali, mas no início da virada ali do ano de 1500, por aí assim, quem eram os donos do mundo? Né? Quem eram os donos do mundo naquela época, né? 1500? Amados, era Portugal e Espanha, né? E principalmente a Espanha, porque a Espanha já tinha, por exemplo, descoberto a América do Norte, né? Com Cristóvão Colombo, os reis católicos ali, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Aqueles reis católicos eram realmente os comandantes do mundo, eram os poderosos do mundo, né? Era a Espanha. Então, Henrique VII, ali na Inglaterra, ele com interesse de se aliar com a Espanha, porque a Espanha tinha uma frota de navios muito grande, chamada Armada Invencível, e a Inglaterra é uma ilha, então a Inglaterra pode ser atacada por todos os lados, então é muito importante que ela tenha, por exemplo, que ela tenha um aliado, né, poderoso em navios ali, em armada de guerra, tudo. Então, o que acontece? Henrique VII vai se aliar com os reis católicos, criando um casamento. Pega uma menina, a filha desse rei lá, desses reis católicos, a Catarina de Aragão, pega essa menina para casar com o filho dele. Esse filho dele tem 15 anos de idade, que era Arthur, o nome do menino era Arthur. Aí casa com essa moça tem 16.
traz essa moça para a Inglaterra, casa essa jovem, né, essa adolescente, tem 16 anos, casa com esse Arthur, filho de Henrique VIII. Henrique VIII é o pai de Henrique VII, desculpa, mas estou falando de Henrique VII. Henrique VII, que vem a ser o pai de Henrique VIII, né? Então, é ele, que é Henrique VII, que se alia com os reis católicos, pegam a filha do reis católicos lá e vai casar com o filho dele, Arthur, o filho mais velho dele, Arthur. Esse menino tem 15 anos e casa com essa menina com 16 anos. 16 anos. 4 meses depois desse casamento, o Arthur morre. Né? E ao que tudo indica, o casamento nem foi consumado, porque, né, 2 adolescentes ali, 4 meses, ele já estava doente, possivelmente morreu com tuberculose, né? Então, Arthur morre. Quando Arthur morre, o que Henrique VII pensou? Eu não vou perder essa chance de ter um filho meu casado com essa menina, filha desses todos poderosos lá da Europa, né? Então, o que ele pensou? Eu vou casar o meu filho com ela, meu filho está com 11 anos de idade, o Henrique VIII, eu vou esperar um pouquinho mais para ele completar pelo menos 14 anos para casar com ela, para ela ficar aqui para mim fazer parte da família aí dos espanhóis. Aí, irmãos, o que acontece? Nisso, a Isabel de Castela, que era a mãe dela, morreu, morreu lá na Espanha. Aí, o que o Henrique VII pensou? E se eu vou ver agora para que lado para que lado assim que a banda vai tocar. Porque conforme seja com quem o Fernando de Aragão se casar, conforme seja a princesa que ele vai se casar, eu vou ver se é conveniente eu me casar meu filho, que ainda tenho, o Henrique VIII, que eu ainda tenho, com essa moça espanhola ou não. Aí deixou a moça no óleo ali. Deixou a Catarina de Aragão no óleo, né? No óleo ali por um tempo. Aí, o que acontece? Ele morre, Henrique VII vai morrer. Quando Henrique VII morre, o Henrique VIII, né, tinha ali uns 12, 13 anos, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ele pega e é coroado rei, Henrique VIII é coroado rei, e aí ele pega e ele casa. Ele vai casar com a Catarina de Aragão, né? Catarina estava lá, no óleo, como diz o outro, esperando, né? O que iam fazer da vida dela. Aí ele se casa com ela. Quando ele se casa com ela, ele está ali com 14 anos, né? Ele tem ali... Aliás, amados, desculpe, ele tinha mais ou menos 14 anos quando o pai dele morreu. Ali ele tinha por volta de 14 anos, passa mais um tempinho ali. Quando ele está por volta de 17 anos, ele vai se casar com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão era 6 anos mais velha do que ele. Então, Henrique VIII se casa com Catarina de Aragão, com essa mulher, com essa moça que tinha sido esposa do irmão dele. Ela tinha se casado primeiro com o irmão dele, né? Então, ficou um tempo ali esperando. Quando o irmão dele se casou com ela, ele tinha 11 anos de idade, Henrique VIII tinha 11 anos de idade. Então, quando Henrique VIII completa ali 17 para 18 anos, ele vai se casar com essa moça que tinha sido esposa do irmão dele, ok? Então, agora nós vamos falar o que vai acontecer agora no decorrer desse casamento. O pai de Henrique VIII morreu. Quando o pai de Henrique VIII morreu, Henrique VIII casa, né, com a sua cunhada, vamos dizer assim, né, a viúva do seu irmão. E o que acontece? Eles passam, né, rapidamente, a Catarina de Aragão engravida, e aí ela engravida e o que acontece? Uma criança atrás da outra vai morrendo, ou morre por questão de aborto, ou morre assim que nasce, e aí lá para a 3ª ou 4ª gravidez, ela segura a gravidez e nasce, mas nasce uma menina, né, tudo aquilo que Henrique VIII não queria. Henrique VIII queria um filho homem para sucedê-lo. Por quê? Porque ele imaginava assim, ele pensava, olha, aqui a coisa aqui é pesada, uma vez vem vindo de uma guerra de 100 anos, depois uma guerra de 30 anos, aqui sempre que o trono fica vago, se engalfinham aqui, luta sangrenta, guerra civil, então tem que ser um homem para segurar isso aqui, uma moça não vai dar conta disso. Esse era o pensamento dele, né, de Henrique VIII. Pois bem, então ela tem filhos, só que os filhos ou morrem, né, como eu disse, assim que nasce, ou nem chegam a nascer, né, ela tem abortos assim espontâneos.
Então, a coisa vai indo, a coisa vai indo, daí a pouco ele começa, assim, a se desgostar desse casamento, né? É claro, né? Claro, né? Todo mundo sabia que, por exemplo, um rei se casava com 15, 12, 13, 17 anos. Quando ele atingiu a maioridade mesmo dele, ele tinha várias amantes, várias mulheres, mas ele se importava com isso, né? Até quem imagine que o fato de Henrique VIII ter tantos problemas assim em relação a seus filhos, né? Não só com essa primeira mulher dele, mas com as outras que virão, que ele vai ter 6 esposas, né? 6 esposas ele vai ter, 3 delas ele vai mandar executar, né? Vai matar. Aliás, duas, mais uma consegue sobreviver, mas 2 realmente tiveram suas cabeças cortadas, né? Por Henrique VIII, ele teve 6 mulheres. Então, há quem diga que esse problema que ele tinha com os filhos, em relação à paternidade dele, era por conta de muitas sífilis, né, doença sexualmente transmitível que ele pegava, então passava para a esposa também, então tinha todo esse problema da esposa abortar, né, as crianças, ou as crianças nascerem debilitadas e morrerem assim que nasciam, né. Então, o que acontece, amados? Essa menina, né, só essa menina conseguiu sobreviver, então o que acontece? A essas alturas, Henrique VIII, né, já querendo se livrar de Catarina de Aragão. E aí ele começa assim a pensar, o que estava acontecendo, assim, ele começou a ficar assim profundamente angustiado, né, com a questão, por exemplo, teológica em relação ao casamento dele com a Catarina de Aragão, porque Henrique VIII, ele era um homem, assim, profundamente católico, ele era católico mesmo, né? Então, ele começou, assim, a se questionar o que estava acontecendo, que parece que esse casamento estava amaldiçoado, esse casamento dele, porque ela não tinha tido nenhum menino homem, né? Tinha tido só uma menina, e os outros que nasceram morreram todos. Então, amados, vamos lembrar aqui uma coisa, vamos aqui já estabelecer aqui um panorama. Na Inglaterra daquele tempo, como eu falei, a Inglaterra tinha protestante de um lado e católico do outro. Já era um país assim, já vamos dizer assim, dividido mesmo, essa questão teológica, já havia uma divisão ali. Então, parte ali dos conselheiros de Henrique VIII eram católicos e parte dos conselheiros eram protestantes. Pois bem, essa Catarina de Aragão, ela era católica. Os pais dela eram católicos demais, os reis católicos lá da Espanha, inclusive uma das maiores inquisições, mais terríveis, né? Foi na Espanha, os pais dela realmente eram caçadores de protestantes, matavam protestantes, judeus e muçulmanos. Os reis da Espanha, né? Isabel de Castela e Fernando de Aragão, eles perseguiam implacavelmente esses grupos religiosos, e, lógico, por conta disso, eles eram amados pelo Papa, né? Porque eles estavam assim, né? Estavam a serviço do Papa. Era tudo que o Papa queria, era acabar com o protestante, acabar com os judeus e acabar com os muçulmanos. Aí, o que acontece? Aí vai agora estar um problema sério lá com Henrique VIII. A ala protestante, né, lá no poder, chegou para Henrique VIII lia também a Bíblia, Henrique VIII tinha muito interesse em teologia. Aí um dia Henrique VIII estava ali com a Bíblia, se deparou com o livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 21. E o que está escrito lá, né? Está escrito o seguinte, que se um homem tomar a mulher do seu irmão para ser a sua esposa, isso é imundícia aos olhos de Deus. Porque ele vai descobrir a nudez do irmão dele, no caso, a nudez da esposa, né? E por conta disso, 100 filhos ficarão. Então, quando Henrique VIII leu isso aí, Henrique VIII disse, então já entendi o que está acontecendo. Meu casamento está amaldiçoado, com essa mulher eu não vou ter filho, eu vou ficar sem um descendente e eu preciso dar um jeito nisso imediatamente. A essas alturas, né? Ele já estava, né?
perdidamente apaixonado, né? Perdidamente apaixonado por Ana Bolena. Ana Bolena era uma moça que trabalhava ali no palácio dele, era uma dama de companhia da Catarina de Aragão, da esposa, né? Então, bem mais jovem, né? Inclusive, Catarina era mais velha do que ele, né? E essa Ana Bolena, bem mais jovem. Então, ele perdidamente apaixonado por ela. E ele tinha várias amantes, inclusive a irmã de Ana Bolena tinha sido amante dele também. Só que Ana Bolena, ela foi mais, digamos assim, esperta, né? Porque o que acontecia? Henrique VIII queria uma mulher, a mulher vinha e ali a mulher já cedia e ele já partia para outra. Essa Ana Bolena, não. O que ela disse? Ela disse comigo só quando casar. Desse jeito, comigo só quando casar. Né? Só quando eu for já rainha, aí sim você deita comigo. Aí Henrique VIII, que nunca tinha levado um não de uma mulher, né? Ficou doido, né? Cego de paixão. De amor não, cego de paixão por essa Ana Bolena. Então, imediatamente ele disse, olha, eu quero me divorciar de Catarina, para casar com Ana Bolena. Mas aí tinha um problema sério, vários problemas com esse divórcio. O primeiro, essa Catarina de Aragão, como eu disse, ela não era qualquer uma. Ela era filha das pessoas mais poderosas do planeta. E não era só isso. Além dela ser filha desses reis mais poderosos do planeta, Catarina de Aragão era a tia de Carlos V, imperador do Sacro Império Germânico. Vocês imaginam, né? Que problemão Henrique VIII estava com ele. Que problemão Henrique VIII estava com ele. Então, o que aconteceu? O Henrique VIII pede o parecer do Papa, né? O Papa, a Igreja Católica, minha irmã, como é que acobertava diabruras muito maior, o que era um divórciozinho lá para a Igreja Católica? Ela é acostumada a acobertar coisas muito mais piores, né? Coisas muito mais piores. Mas aí a igreja vai bater o pé. Vai bater o pé em que sentido? Que ela não estava doida, de conceder o divórcio da filha dos reis católicos, que estavam tocando terror na Espanha, queimando protestante, queimando judeu, queimando muçulmano, tudo que a Igreja Católica mais queria, os pais dessa moça estavam fazendo na Espanha. E também o tio dela, né, o sobrinho dela, melhor dizendo, o sobrinho dela também tocando terror com a Inquisição em todo o Ocidente ali, o Ocidente Católico. Carlos V tocando terror, assim com a Igreja Católica, com o Papa. O Papa estava doido? O Papa ia estar doido, né, de agora conceder o divórcio, tipo assim, uma desonra para Catarina de Aragão. O Papa não estava doido, né? Então o Papa começou, aí o Henrique VIII mostrou para o Papa lá as questões teológicas lá de Levítico, pelo qual ele deveria sim anular aquele casamento, porque aquele casamento era ilegítimo, aquele casamento era amaldiçoado por Deus, aquele casamento não deveria ter acontecido. Só que o Papa, né, ficou entre uma coisa e outra, e o Papa foi enrolando, disse, não, eu vou estudar um pouco mais, não sei o que, dê mais um tempo, vou consultar os bispos não sei da onde, né? Quando, início, meu irmão, o Henrique VIII, né, caindo para cima de Ana Bolena, e Ana Bolena dizendo, não, só quando casar, comigo não é assim não. Então, já imaginou, né, o negócio. Pois, aí o Henrique VIII, né, não espera mais nada, né, e também tinha, além dessa questão, dessa paixãozinha dele por Ana Bolena, tinha também a questão financeira, a política financeira, que Henrique VIII estava de olho nessa questão também. E o que era essa questão? A igreja era dona de quase todas as terras, né? Inclusive na Inglaterra, na Europa toda, ela se apropriou de todas as terras lá, praticamente, as terras cultiváveis, as terras boas, ela, passou a mão. Pois bem, então o que ele pensou? O que Henrique VIII pensou? Se eu romper com a Igreja Católica, essas terras aqui na Inglaterra vêm para mim, e aí eu posso, por exemplo, dar essas terras para essa elite aí, esse povo que me apoia. Eu posso dar tanto para católico como para protestante, e de uma certa forma eu criar uma base, vamos dizer assim, uma base política de apoio. Então ele pensou assim, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. E o que acontece? O Henrique VIII rompeu com o Papa. Tendo rompido com o Papa,
ele também, em seguida, ele faz um negócio lá chamado ato de supremacia. O que era o ato de supremacia? Ele agora era não só rei, mas também era o chefe da igreja, né? Então, se ele era rei, chefe da igreja, então agora ele podia tudo. Então, ele mesmo se divorcia, ele mesmo faz o casamento dele e se casa com Ana Bolena. Bom, a essas alturas, a pobre da Maria foi levada para o escanteio, ficou lá de escanteio. Só que essa Maria, ela era assim muito amada pelo povo inglês, né? Essa Maria era muito amada pelo povo inglês. Essa Maria não, Catarina. Maria era a filha dela. Ela tinha tido uma filha, a filha dela se chamava Maria, mas a esposa era Catarina. Então a Catarina foi repudiada, ela vai ficar ali, vai se afastar, vai para outro local, assim. Só que o povo gostava muito da Catarina de Aragão. Irmão, comparando assim, é como se fosse a princesa Diana. Sabe a princesa Diana? Assim, da Inglaterra, recentemente. Então, aí ele casa com a Ana Bolena. Aí aquela paixão toda, né? Aquela paixão toda. E aí Ana Bolena engravida, vai engravidar logo em seguida, mas a mesma coisa vai acontecer de novo. Ou a criança morria. Assim que a criança nascia, a criança morria. Ou ela abortava, né? A criança nem chegava a nascer, a criança abortava. Aí vai, entre uma gravidez e outra, Ana Bolena consegue ter uma menina também, só uma menina, igual a outra, que tinha sido repudiada, a Catarina, tinha tido a Maria, ela vai ter uma menina só, Elizabeth I, né? Então, aí o Henrique VIII já começa também a se desgostar com a Ana Bolena, porque a Ana Bolena não tinha tido um menino, né? Aí, essas alturas, irmãos, eu falei para vocês, né, que a corte dele, né, tinha ali tanto conselheiro católico quanto conselheiro protestante. E ali era uma disputa de poder. Então, quando a rainha era católica, a ala protestante ali do poder, descia a lenha procurando algum podre na vida dela, né, para poder o rei se desgostar e largar. Com Ana Bolena, Ana Bolena, ela tinha inclinação protestante, né? Então a ala católica começou a procurar ali alguma coisa para, quando percebeu que o rei já estava assim meio desgostoso com ela, porque ela não conseguia ter um menino homem, aí a ala católica já começou a procurar ali alguma coisa, alguma intriga para fazer o rei se sair dela, né? Se sair, nesse caso, da pior maneira possível. Então começaram a investigar lá e arranjaram um suposto traição, ela teria traído ele, né? A ala católica lá achou lá um adultério. Nunca ficou provado nada. Ela negou até o último momento, mas mesmo assim Ana Bolena foi executada, né? Teve a cabeça dela cortada, Ana Bolena, cortaram a cabeça de Ana Bolena. Então, passa uns dias, essas alturas ele já estava de olho em outra. Então, em seguida, ele se casa com com Jane Seymour, né? A Jane Seymour, né? Com essa Jane Seymour, ele vai ter um menino homem, né? Eduardo VI. Então, só lembrando um pouquinho, irmãos, um pouquinho antes, né? Para os irmãos não acharem assim que o Papa estava preocupado com alguma questão moral, quando ele se recusa a conceder o divórcio ali de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Vocês sabem o que o Papa chegou a propor para Henrique VIII? Falou assim, não, então fala o seguinte, ele tinha tido um menino, né? Henrique VIII tinha um menino com um amante dele, tinha um menino lá bastardo, né? Um menino lá por fora. E todo mundo sabia, o Papa também sabia. Aí o Papa disse assim, olha, pega esse bastardo lá, esse teu filho lá, e casa com a tua filha Maria e resolve o problema. Aí Henrique VIII, que conhecia a Bíblia, que tinha conhecimento de teologia, teólogo, né? Tinha conhecimento de teologia, disse, não, eu não posso fazer isso não. Se meu casamento com Catarina está amaldiçoado porque era minha cunhada, imagina se eu casar dois irmãos, isso é incesto. Aí o Papa assim, aí o Papa disse, então fala o seguinte, tem um filho aí, tipo assim, por fora, tem um filho por fora, traz essa criança aqui para dentro, como se fosse teu filho, e coroa essa criança e põe ele teu descendente. Aí o Henrique VIII disse, não, isso também eu não vou fazer não. Então, irmãos, joga aqui por terra essa imagem boba de achar que o Papa tinha
algum, vamos dizer assim, resquício de moralidade, quando ele se recusou a fazer o divórcio lá de Henrique VIII com Catarina de Aragão, tá bom? Então, vamos passar aqui. A segunda esposa dele foi executada, né, que foi a Ana Bolena. Foi executada e deixou uma menina, né, Elizabeth I. Elizabeth I. A essas alturas também ele já tinha outra filha, a filha de Catarina de Aragão, que era Maria I. Então, ele estava com duas filhas, né? Henrique VIII estava com duas filhas, quando ele vai agora se casar pela terceira vez com a Jane Seymour. A Jane Seymour vai dar um filho para ele, um filho homem. Tudo que ele queria, né? O Eduardo VI. Era tudo que ele queria. Ele gostou, ele realmente amou essa mulher, né? Essa Jane Seymour. Só que ela morre, logo depois do parto ela vai morrer. Quando ela morre, Henrique VIII vai entrar assim, numa depressão muito grande mesmo. Assim, ele começa a pensar, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo. O primeiro casamento amaldiçoado, o segundo casamento também amaldiçoado, a mulher me traiu. Agora, quando eu arrumei uma mulher boa, sabe, essa mulher que me deu um filho, a mulher que eu estava assim, disposto a levar minha vida sério com ela, a mulher morre logo depois que tem um filho. Aí ele começou assim, tipo a se vitimizar, dizer assim, eu sou um azarado, eu sou um amaldiçoado por Deus, não sei o quê. Aí ficou lá, sabe, jogado num canto. Aí os conselheiros dele viram aquilo e pensaram assim, vamos ter que arrumar uma mulher para ele logo, para ver se ele sai desse estado, né, de sofrimento, de letargia. Vamos arrumar uma esposa para o rei. E aí eles vão para a Alemanha, esse secretário dele vai para a Alemanha. Então, ali o secretário dele vai para a Alemanha, né, a Alemanha de Martim Lutero, e lá eles arrumam uma moça, né, para trazer para Henrique VIII, uma alemã. E essa menina, ela era alta, né? Ela era alta. Para os padrões de hoje, olha para vocês verem como são as coisas. Para os padrões de hoje, ela teria sido a mais bela de todas as esposas. Para os padrões de hoje, né? Porque ela era alta, ela era magra, ela tinha os lábios assim carnudos, ela tinha os seios fartos, ou seja, seria uma Gisele Bündchen hoje, nos nossos tempos, né? Mas para o padrão de beleza daquele tempo, ela era feia. Ela era, nas palavras posteriores de Henrique VIII, a aparência dela era repugnante. Por quê? Porque o padrão de beleza daquela época eram mulheres baixas, gordas, e de seios pequenos e dos lábios bem fininhos. Esse era o padrão de beleza daquele tempo. Então, quando Henrique VIII, né, trouxeram essa princesa alemã, trouxeram para ele, quando ele vê a mulher, ele fica assim profundamente desapontado com ela, né? Desapontado com ela. Inclusive, ele mandou até matar esse secretário que trouxe essa princesa. Não podia devolver, porque se devolvesse ia criar um problema diplomático, né? Então, não podia devolver a princesa. Só que Henrique VIII, ele dizia assim claramente para todo mundo que não conseguia ter relações sexuais com ela, porque ela era repugnante de feia, né? Ela era muito feia. Os padrões daquele tempo, né? Porque se fosse hoje, ela era uma candidata a Miss, né? Tinha os padrões de Miss. Mas naquele tempo era outro padrão de beleza. Pois bem, então o que acontece? Ele não consuma o casamento com ela, ele não tem relação sexual com ela de jeito nenhum. Só que essa menina era assim, uma figura assim, muito, muito boa gente, sabe? Essa pessoa assim de boa índole. Era uma moça assim pura, inocente. E na época ela já estava com 25 anos, né? Henrique VIII já era bem mais velho, mas ela tinha 25 anos. Tinha 25 anos. E agora, irmãos, eu vou traçar um paralelo para vocês aqui. Muita gente diz que a Bíblia é um livro machista, onde as mulheres são subjugadas a nada, que as mulheres são desprezadas, que as mulheres são vistas assim como seres de segunda categoria, não sei o quê. Mas olha só, olha o que aconteceu aqui. Vamos traçar um paralelo entre Maria, mãe de Jesus, e Ana Cleves, que era essa alemã que tinha vindo para se casar com Henrique VIII. Pois bem, nós estamos aí no ano de 1530 e alguma coisa, 1500 para arredondar. Pois bem, 1500 anos antes, lá na Palestina, aparece um anjo
Para uma menina de 13, 14 anos no máximo, que era o que Maria deveria ter naquela época, quando o anjo disse que ela estava grávida, que ela tinha sido, que no ventre dela tinha uma criança, ela falou assim: isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Como é que eu estou grávida? Se eu nunca tive relação sexual com um homem, como é que eu estou grávida? Olha só, para vocês verem, mas como aquele povo ali, o povo bíblico, né? O povo ali os judeus, né? O povo ali esclarecido por Deus, era um povo adiantado. Porque Maria naquele tempo sabia. E essa princesa, 1.500 anos depois, olha o que vai acontecer. Então, Henrique VIII não teve relação sexual com ela. Todo mundo no palácio sabia, principalmente a Rádio Corredor, a Rádio Pinhão, sabia ali que não tinha rolado nada. E aí ele já doido para se desfazer dela, né, para tirar ela de lá. Então, e ele falava assim abertamente dela para todo mundo, sabe assim? E ela não falava inglês, ela não entendia a língua dos ingleses. Então, todo mundo rindo dela, falando dela, e ela rindo o tempo todo, achando que, né, que aquilo era normal. Inclusive, ela participava dos eventos, né, que acontecia lá em celebrações, e todo mundo rindo dela, e ela rindo, achando que estavam rindo para ela, né? Então, o que acontece? Aí, daí a pouco, ele claramente já estava com outras mulheres, ele nunca ficava só com uma mulher. Aí, ele resolve repudiar ela mesmo e já se casar, no caso aí, ela teve a Catarina de Aragão, teve a Ana Bolena, teve a Jane Seymour, e agora tem a Ana Cleves, né? A Ana Cleves vai ser já é a quarta. Então, ele resolve se separar dela, e aí como ela era muito gente boa, assim, gente boa mesmo, assim, boa alma, tudo, ele não conseguia, assim, ser muito, assim, cruel com ela, a ponto de, sei lá, de ser grosso com ela. Mas ele chega para ela e diz assim: olha, não quero você aqui, então eu vou lhe dar um palácio, assim, longe para você ficar, porque eu vou tocar minha vida aqui e você toca sua vida para lá. Aí, quando ele falou isso para ela falou assim: olha, mas vai me deixar agora, vai me tirar daqui agora, mas eu estou grávida. Quando ele escutou isso, né, olha só o risco que essa moça correu. Se ele tinha matado a Ana Bolena, que tinha sido apaixonado por ela, porque ouviu dizer que ela tinha traído ele, imagine agora, né? Imagine agora com a certeza que se ela estava grávida, ele não tinha tido sexo com ela, e ela estava grávida, só podia ter sido um adultério, né? Então, ela disse: não, eu estou grávida. Aí começaram, aí a essas alturas, acho que nem mesmo o próprio Henrique VIII acreditou nisso, porque viu assim a pureza dela, sabe, a simplicidade e a inocência dela. E também a Rádio Peão sabia que era assim, uma pobre coitada, uma moça inocente, ninguém tinha visto nada, então ela não morreu logo de cara, porque Henrique VIII disse: olha, tem alguma coisa errada aí, vamos investigar isso primeiro, antes de mandar cortar a cabeça dela. Então, abriram um inquérito, né? Um inquérito, ela nem estava sabendo que esse inquérito já estava aberto. Então, os bispos, né? Os bispos dele vão conduzir esse inquérito para descobrir se tinha havido adultério para ela ser morta, né? Iam cortar a cabeça dela. Aí os bispos chamaram ela lá e falaram assim: escuta, mas como é que foi que se deu essa gravidez? Como é que você está grávida? Ela disse: não, eu estou grávida do meu marido. Mas como assim que você está grávida do seu marido? Porque todo mundo sabia que Henrique VIII, né, não tinha tido o pessoal lá, os empregados que tratava dela lá, as aias, a dama de companhia, sabia que nunca tinha rolado nada entre eles, né? Então, como é que você está grávida do seu marido? Ela disse: olha, é porque toda noite ele vem e me dá um beijo de boa noite e sai, e beija na minha testa e sai. Então, eu engravidei. Aí, quando viram isso, né, escutaram isso dela, aí viram, né, que realmente era uma moça inocente e tudo, então, ela não vai ser morta, mas vão tirar ela, né? Aí ele se casa pela quinta vez, ele vai se casar. Dessa vez, ele já com seus 49, 50 anos de idade, se casa com uma menina de 16, né? A Catarina alguma coisa, chamava também Catarina essa. Então, casa com essa menina de 16 anos, né? Agora, aí, irmãos, agora eu pergunto para vocês, o que é que costuma acontecer, assim, de verdade, né? O que é que costuma acontecer quando um sujeito aí de uns 50 se casa com a novinha de 16 anos? O que é que vocês acham que acontece, né? Pois foi exatamente o que aconteceu com Henrique VIII, né? Essa sim, né? Vai ali trair ele e ele vai mandar cortar a cabeça dessa, né?
Essa menina não chegou, né? Não teve filho com ele, não. Teve filho, não. Ela morreu sem filhos, né? Morreu logo, logo. Porque assim que ela casou com ele, ela já... Né, esse caso aí foi confirmado mesmo que ela teve caso com gente lá do palácio, uns cavaleiros lá do palácio. Então ele mandou matar essa menina, aí casa pela 6ª vez. Quando ele casa pela 6ª vez, se casou com uma viúva, né? Aí essa viúva, ela na verdade, ela já foi mais assim, enfermeira dele. Ela era nova também, essa menina era filha de uma aia da primeira esposa dele. Ela era nova ainda, mas já era viúva, mas ela foi mais enfermeira, essa 6ª esposa dele. Então ela era protestante, essa mulher dele era protestante, e ele gostava de conversar com ela sobre a Bíblia, tudo. E aí a essas alturas, a ala católica, que era sempre assim, quando ele casava com uma mulher católica, a ala protestante atacava. Quando ele casava com uma mulher protestante, era a ala católica que atacava a esposa. Então, dessa vez, ela era protestante, ela tinha inclinação protestante, então o Partido Católico começa a querer achar alguma coisa nela para ver se Henrique VIII repudiava ela ou mesmo mandava cortar a cabeça. Então, descobriram que ela ficava conversando com Henrique VIII sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Então, botaram na cabeça de Henrique VIII que ela era petulante a ponto de estar ensinando ele. Aí disseram assim, olha, quem ela pensa que pode ser? Ela é uma mulher. Como é que uma mulher pode ensinar, se nem para a congregação, pessoas como ela poderia ensinar? Imagine ensinar para um rei. Isso é muita petulância de uma mulher dessa. Você não pode aceitar um negócio desse, sabe? Aí já criaram um inquérito. Essas alturas, Henrique VIII já devia estar com o olho já em outra também. Só que essas alturas ele estava velho e doente. Henrique VIII já estava... Ele ia morrer já logo, logo. Ele estava velho e doente. Ele tinha uma ferida na perna que não sarava de jeito nenhum. Então, ele ficou acamado. Então, como eu disse, ela foi mais enfermeira dele mesmo. Só que botaram na cabeça dele que ela estava querendo, tipo, mandar nele, porque estava ensinando teologia para ele. Só que aí ela foi condenada à morte. Só que uma noite antes, ela conseguiu escapar lá de onde ela estava já presa e correu aos pés, né, se prostrou aos pés dele e dizendo assim, ô meu senhor, o senhor me perdoe aquelas conversas que eu tinha com o senhor, eu não estava lhe ensinando não, na verdade eu queria aprender com o senhor, eu queria que o senhor me ensinasse, eu queria aprender com o senhor, eu nunca pensei em lhe ensinar não, eu queria aprender, não me mate por conta disso não, porque eu sou só uma ignorante que queria aprender aos seus pés, né? Aí quando ele ouviu aquilo ali, ele voltou atrás na sentença de morte dela, ela vai escapar, em seguida ela vai morrer, aliás, ele vai morrer, né? Ele vai morrer, ele morre. E aí quando ele morre, vai subir ao trono o Henrique VI, que era o filho dele. O filho que ele teve com a 3ª esposa. Vai subir ao trono. Só que ele vai ficar pouco tempo no trono. Vai ficar pouco tempo no trono e morre. Henrique VIII fica pouco tempo e morre. Então, quando ele morre, tinha um testamento ali de Henrique VIII, aliás, Eduardo VI, gente, Eduardo VI, ele fica pouco tempo no trono e morre. Ele tinha 16 anos quando ele assumiu o trono, e ele morre logo depois. Só que tinha um testamento lá que Henrique VIII, antes de morrer, tinha feito, que se por acaso o filho dele, quando sucedesse ele, morresse, quem era para assumir era Maria, a filha da primeira esposa dele. Só que Maria, a filha da primeira esposa dele, era católica ferrenha. E Eduardo VI era protestante, até porque foi educado, foi criado, era filho de uma protestante, né? E também foi educado com essa madrasta dele, a 6ª mulher, educou Eduardo ali como um protestante. Então, ele era protestante. Então, ele não queria, né? Quando ele adoeceu, ele viu que ele ia morrer, ele não queria que a irmã dele, a filha da primeira esposa, assumisse, porque ela era católica. O que ele fez? Ele vai fazer lá tipo uma lei, lá um tratado, alguma coisa lá, para que uma prima dele assumisse o trono. A prima dele assumisse o trono. Então, ele morre, né? Ele morreu. A prima dele, a Jane Grey, assume. Ela foi rainha por 9 dias apenas. Por quê? Porque o povo, quando o Eduardo VI morreu, tinha a filha da Catarina de Aragão, que o povo gostava muito dela, que era, como eu disse, como se fosse a princesa Diana, né, da Inglaterra dos nossos tempos aqui. Então, o povo disse não, já que ele morreu, já que Eduardo VI morreu,
e era vontade de Henrique VIII que a filha assumisse, então quem vai assumir é a filha. Então o parlamento vai derrubar essa lei aí de Eduardo VI, vai restabelecer o reinado para Maria I, a filha de Catarina de Aragão. Maria I assume o trono da Inglaterra, manda matar a prima, essa prima que foi rainha só por 9 dias. Só que essa prima era protestante, só que Maria gostava dessa prima. E aí propôs a ela o seguinte, que se ela renunciasse o protestantismo, deixava ela viver. E essa menina com 16 anos, essa Jane Grey, ela disse não, eu prefiro morrer a renunciar minha fé no Cristo vivo. Né? Então essa menina teve a cabeça cortada, Maria I sobe ao trono, Maria I também chamada de Maria Sanguinária, né? A Blood Mary, né? A Maria Sanguinária. Então nessa época, irmãos, a Inglaterra vai ser banhada no sangue de protestantes, né? Essa Maria I vai matar muito protestante, porque ela era filha dos reis católicos, ela era daquela família espanhola, então vai se juntar ali mais a Espanha e a Inglaterra ali numa espada só, cortando a cabeça de protestante, né? Então é isso, amados. Posteriormente, ela vai morrer, ainda bem que ela morre em pouco tempo, ela ficou só 6 anos. Quando ela morre, quem vai assumir é Elizabeth I, a filha de Ana Bolena, aquela que foi o pivô lá da criação da igreja anglicana, né? Não foi o motivo, os motivos eram vários, mas ela foi só o pivô. Pois bem, então a Elizabeth I assume, e é a Elizabeth I que vai ser, olha só, Henrique VIII, ele queria um filho homem, né? Ele achava que só um homem poderia pacificar a Inglaterra, mas quem pacificou a Inglaterra foi a filha dele, Elizabeth I, ou Isabel I, é a mesma pessoa, filha de Ana Bolena. Ela vai pacificar a Inglaterra, ela vai governar por 45 anos, ela é considerada a melhor rainha de todos os tempos, até mais do que a rainha Vitória. Ela não casou, ela foi chamada de Rainha Virgem, inclusive em homenagem a ela tem o estado da Virgínia nos Estados Unidos hoje. Então ela vai pacificar católicos e protestantes, ela vai pacificar, ela vai criar ali uma igreja que tinha o corpo católico e a alma protestante, e por conta disso ela vai ali juntar esses dois grupos. Claro que bem posteriormente vai haver uma divisão aí dos puritanos, mas enquanto Elizabeth I foi rainha na Inglaterra, a Inglaterra conheceu um período de paz e de prosperidade, assim, inigualável, realmente. Então, foi isso, né? Foi isso. A reforma na Inglaterra não foi uma reforma por conta de um divórcio, não. A reforma na Inglaterra já estava estabelecida, aquilo ali foi só mesmo assim um marco, né? O rei romper, mas a reforma na Inglaterra já estava estabelecida muito antes de Henrique VIII e Ana Bolena. Amém, meus amados? Deus abençoe. O próximo assunto nós vamos tratar sobre Villers-Gagnon e a França Antártida aqui no Brasil. Vamos saber o que aconteceu aqui, o que foi a Confissão da Guanabara, aonde entra José de Anchieta e Mendes Sá com esses crentes que vieram ali da França. Nós vamos tratar sobre isso. E verificar de fato quem foram os mártires da Guanabara. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde em nome de Jesus. Fique com Deus.